Olá, eu sou Josi Carvalho, seja muito bem-vindo ao seu Conte-me Tudo, não me esconda nada. Pensão alimentícia, direitos da mulher, a maternidade e os desafios das mulheres que criam filhos sozinhas. Guarda compartilhada e tema da redação do Enem 2023. Também são os temas do nosso episódio de hoje. Então fica aqui comigo que hoje você vai tirar todas as suas dúvidas sobre o assunto com a ajuda da minha convidada, a advogada Adriana Nogueira, pós-graduada em Direito Trabalhista e Previdenciário, pós-graduanda em Direito Civil e Processo Civil e especialista em Direito da Família e Sucessões, com ênfase no direito da mulher. Ela também é palestrante e mentora de jovens advogadas. E hoje vem bater esse papo incrível comigo para nos contar tudo, sem esconder nada, não é isso mesmo, Adriana? Seja bem-vinda. Obrigada, Josi. É um prazer estar aqui. Sinto-me muito honrada pelo convite. E é isso, né? Estou aqui para responder, para esclarecer, né? Estou à disposição. Adriana, não é um tema atual, porque é uma vivência de anos, né? A gente fala da mulher, da mãe solo, de pensão, disso tudo. E foi um prazer para a gente ter aqui uma advogada que vai falar sobre esses temas com a gente e é mulher também. Então, você está literalmente no seu lugar de fala, né? Mas antes da gente falar sobre esses temas, tudo que envolve, eu quero conhecer um pouquinho mais sobre o seu trabalho, porque eu sei que você desenvolve esses temas, tanto no seu escritório, com os casos, e nas redes sociais também, que você aborda muitos temas e tem umas visualizações super importantes. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho mais da Adriana, que há 5 anos está em Santa Cruz, né? Mas veio lá do Piauí. Isso. Sou piauiense, eu costumo dizer que eu estou rodando, usando o termo bem nordestino mesmo, o Nordeste, porque eu sou piauiense, só que aos 14 anos eu fui para o Pernambuco, morar com minha irmã, estudar, trabalhar. Casei em Araripina, Pernambuco, meu esposo é de lá. E em 2018 viemos para Santa Cruz, né? E tinha acabado de me formar em Direito, então cheguei aqui realmente para começar na área, vamos dizer assim. Então, daí eu comecei como um estágio voluntário, né, em um escritório aqui em Santa Cruz, na Jofre Advogados. Tenho grande respeito, admiração e gratidão, né? Foi lá que iniciei a advocacia. E desde então eu atuava no direito de família. E aí foi quando eu comecei a ver a necessidade que as mulheres têm de serem esclarecidas, de terem informação. E aí foi onde ainda eu comecei a fazer, né, vídeos, a postar sobre pensão alimentícia, sobre toda essa questão do direito da mulher. E depois disso, né, eu comecei a ver que estava surtindo um grande efeito, chegaram demandas e depois de um certo tempo, né, advogando já nesse escritório, eu tomei a decisão de empreender na advocacia. E o empreender, né, não foi assim algo de imediato. Eu já tenho uma história com esse lado empreendedor, né? Minha vida toda foi trabalhando no comércio, sempre. Antes de vir para Santa Cruz, eu tinha aberto uma empresa, né? Precisei fechar. Na verdade, não fechei. Passei para minha irmã em razão de ter que mudar de cidade. E eu sempre gostei de empreender. Então, vamos empreender agora na advocacia. E escolhi essa área porque realmente é uma forma de ajudar. Eu costumo dizer que não é só pelo dinheiro, né? É questão de transformar vidas. Eu costumo dizer que é uma missão. A advocacia, para mim, é uma missão. E é isso. E é mesmo uma missão, é a advocacia. A gente sabe que você trabalha diretamente com o público feminino e realmente é um público que, infelizmente, ainda precisa de um auxílio a mais, porque a realidade é chocante no Brasil. Recentemente, em maio de 2023, a gente teve uma pesquisa do Datafolha que dizia que a mais da metade das mães brasileiras são mães solo, né? Isso. E chegava aí um número de 55%. E dessa quantidade de mulheres, a gente vê também a necessidade de falar sobre isso. Por isso que os seus vídeos repercutem tanto nas redes sociais. Exatamente. Essa realidade é forte aqui em Santa Cruz? É forte. E assim, às vezes, antes da mulher ser mãe solo, né, ela passa por um sofrimento muito grande. Preconceito também. Isso. E também, tipo assim, ela tá dentro de um relacionamento que ela precisa sair. Às vezes ela está ali sem trabalho.
mas ela não aguenta mais viver aquele relacionamento. Mas a escolha dela é que, não, eu tenho que sair, senão eu morro, de certa forma. Então, ela toma a decisão por ela e pelos filhos, às vezes diante da necessidade, da situação que vive, e vai, né? E aí vem toda uma dificuldade, porque não é fácil. Né? Ela ter que, às vezes, como eu falei, não tem um trabalho, aí vai ter que pagar aluguel, vai ter que manter um filho, ou muitos filhos, porque na maioria das vezes não é só um filho, né? Então, a realidade da nossa cidade é realmente bem difícil. É bem difícil porque são mães que vivem numa guerra constante. Esse mês não depositou a pensão alimentícia, chegou o dia de pagar o aluguel, chegou o dia de fazer a feira, porque às vezes as pessoas acham que pensão alimentícia é só comida, né? Acha que é só realmente... E o valor que paga da pensão nem sequer para a comida dá. Então, vem aí a questão de que tem alimentação, tem a questão de lazer, vestuário, né? Tem futebol, quando os filhos querem fazer, sim, nem vai. Isso é algo que se pretende. Às vezes os filhos querem fazer algum tipo de esporte, não tem condição. Várias outras coisas. Então, assim, é uma realidade triste. Eu vou usar essa palavra, porque realmente é. E o que acontece? Muitas vezes os pais têm condição de fazer o pagamento de uma pensão alimentícia melhor, mas não fazem. Eu não trabalho, né? Eu estou desempregado. Um pai que tem uma renda maior, trabalhando de forma autônoma, muitas vezes, do que alguém que é assalariado, né? Então, a procura, a demanda, o grito de socorro, o pedido de socorro é muito grande. Eu falo assim, pedido de socorro, porque realmente chega muitas demandas nesse sentido, né? A pensão não paga, e o que é que eu faço? E o problema, Josi, é que muitas vezes essas pensões, elas nem sequer são regularizadas na justiça. Não judicializa, fica ali, não, vamos fazer aqui um acordo de boca, como eu posto muito. Gente, por favor, não faça sem acordo de boca, não faça, porque faz um acordo de boca, e aí? Passou 5 meses sem pagar, a mulher esperando, o filho ali, e agora? Não tem como executar, não tem como cobrar na justiça esse valor que passou sem pagar. Por quê? Porque foi um acordo de boca. Então, por isso que é muito importante essa conscientização, essa informação, a mãe solo buscar, assim, sempre estar buscando estar atualizada, informada, porque é dessa forma, com conhecimento, que elas vão conseguir lutar pelos direitos delas, né? E a gente fala de tudo isso em relação às mães que buscam o direito. Imagina essa mãe que está nos acompanhando agora no podcast, que está vivendo essa situação e ainda não buscou a justiça. O cenário ainda é pior. Exatamente. E assim, o que eu digo para essa mãe é que não espere. Porque não adianta esperar promessas. Esse mês eu não consegui pagar porque eu me aperriei, fulano adoeceu, o meu outro filho do outro relacionamento, são N desculpas. Então, não adianta esperar, tem que realmente tomar uma posição, pensar em si e buscar realmente a justiça, porque às vezes até a justiça é falha, né? Às vezes não consegue encontrar um patrimônio no nome do devedor quando vai para uma execução, quando já está judicializado. Então, assim, é uma série de coisas. Se já judicializado é difícil, às vezes, ter o direito ali realmente, imagine se não judicializar, né? Eu fico imaginando você, como advogada, como mulher, presenciar algumas histórias bem chocantes, revoltantes e tristes quando você atende no seu escritório em relação a isso. Porque a gente sabe que o percentual de mulheres que buscam a justiça é muito pouco. Às vezes, um vídeo seu, como a gente estava conversando nos bastidores, pode alertar uma mulher que ela está sendo violada. Porque uma mãe solo, ela não vem só... Quando ela está educando, criando um filho sozinha, além do valor financeiro, essa mulher precisa de um apoio psicológico também. Com certeza. Não é fácil você educar uma criança. Às vezes, o genitor não assume a paternidade, não quer registrar. Existem leis que dão amparo a essa mulher e a essa criança nesse sentido, quando o genitor não quer se responsabilizar pelo filho. Nesse caso, quando ele não quer registrar, como você falou, a alternativa nesse caso é que a mãe ela ingresse com ação de reconhecimento de paternidade, que nisso ele vai ser intimado, vai ser para que faça o DNA, e o caso de não fazer esse DNA é como se ele já estivesse reconhecendo,
né? Então, é dessa forma, tem essa alternativa que a mulher pode buscar para poder ser ali realmente efetivado, né? Esse direito que, mais do que ser um direito da mãe ter o filho, é um direito da própria criança, né? Ter o registro para que ele possa buscar os direitos dele. Aqui em Santa Cruz, no escritório, esse percentual de mulheres que realmente buscam esse direito é muito, ou você acha que ainda precisa melhorar esse número? Tem que melhorar. Ainda tem que melhorar, porque muitas vezes as mulheres, elas faz uma consulta, né? Porque justamente, às vezes as pessoas estão muito acostumadas aqui em Santa Cruz de chegar, eu quero tirar uma dúvida. E eu tenho buscado educar o meu público no sentido de que isso não é uma dúvida. Você tem que fazer uma consulta, porque seu caso tem que ser analisado para que seja orientada a melhor alternativa e a melhor solução no caso. Não é só faz uma pergunta, responde aquela pergunta, mas às vezes quando você faz uma consulta, você identifica uma série de coisas que precisa ser feito no caso daquela pessoa. E às vezes as pessoas não estão dispostas a passar por essa consulta, a ter realmente uma orientação, às vezes se limita à informação do Instagram. Às vezes as pessoas se limitam àquilo. E o que eu aconselho é que realmente é importante buscar conhecer de forma mais profunda o seu direito, né? O direito da mãe solo, o direito dos filhos, né? Para que possa realmente ser feito justiça. Essa educação que você faz nas redes sociais é um diferencial, né, do seu trabalho? Sim, e quando eu falo na questão de consulta, já que eu falei desse tema, é algo até que ainda estou educando, vamos dizer assim, o meu público nesse sentido, porque as pessoas estão, como eu falei, acostumadas a tirar dúvidas. E consulta, existe um pagamento de uma consulta, mas no nosso interior, Santa Cruz, como eu acredito que na maioria das cidades aqui da região, não tem esse costume. Você vai a um médico, você paga uma consulta para depois ele passar exames, para você saber o que você tem, né, para depois ser passado uma medicação. Já com os advogados, eu vejo que tem assim, eu já quero que você me diga tudo e já resolva o meu problema. Às vezes as pessoas não estão dispostas, então por isso que eu digo, eu tenho buscado educar, né, o meu público nesse sentido, porque a consulta muitas vezes muda a vida de uma pessoa. Em uma consulta, ela tem o conhecimento, a informação de algo que é o que liberta ela de um relacionamento abusivo, que às vezes acha, se eu sair do meu relacionamento, eu vou perder direito à minha casa. E se mantém ali. E aí, nisso, ajuda muito. E as pessoas precisam realmente buscar esse conhecimento e se libertar de informações generalizadas, vamos dizer assim, genéricas, né? Buscar um conhecimento mais profundo. Você falou de acordo de boca a boca com o pai e a mãe, e às vezes nesse acordo o próprio valor da pensão não vem no direito dessa mulher. Acontece isso? Calma. Vou pro próximo bloco. Você já informou pra gente. Tudo bem. Apoio Risa Edutec, educação financeira e tecnologia do ensino. Aprenda a maneira correta de investir. Patroas Plus Chique, a loja onde as mulheres plus size podem se vestir como quiserem. Daniele Chanazzi, estética avançada, onde você encontra o equilíbrio entre o autocuidado e a autoestima. Crearte, do berçário ao ensino médio, a escola para a vida toda. Redecom, tudo que é bom tem na Redecom. E Maré Móveis, 18 lojas, sendo incomparável, sendo Maré. Voltamos com o seu Conte-me Tudo, não me esconda nada. Eu espero que as mães solo que estão acompanhando o nosso podcast de hoje estejam anotando todas as dicas da nossa querida advogada Adriana Nogueira. Adriana, a gente finalizou falando sobre a pensão em si. Qual é o direito da criança nesse sentido? O que é a pensão alimentícia? Bom, a pensão alimentícia, ela, como eu até já falei, ela não é só alimentos, né? Primeiro que as pessoas acham que é só comida, né? E não é. Pensão alimentícia é o direito da criança de receber ali a proteção, né? Porque através disso é onde ela vai ter acesso à escola, a lazer, à alimentação. Então, a pensão alimentícia, ela pode ser de duas formas, né? Tem a questão que é a que a gente mais conhece, que é o valor, né? Que a gente chama em pecúnia, em dinheiro. E geralmente é dessa forma que é fixado, mas às vezes acontece também sem natura, como assim, um exemplo, um plano de saúde, o pai ele vai pagar o plano de saúde para o filho, mas além disso ele vai pagar um valor X por mês, né? Então a pensão alimentícia é a forma de suprir as necessidades do filho e que fique claro, não é só comida.
Não é só comida. Agora, quanto é que é estipulado, geralmente, do salário do homem, essa pensão? Assim, a pensão alimentícia tem um tabu muito grande que as pessoas já chegam a dizer, o direito é 30%. Né? Geralmente tem muito isso. As pessoas. Quanto é que eu tenho direito? É 30% do salário mínimo. E assim, a pensão alimentícia ela tem um trinômio que a gente fala, que é a necessidade, a possibilidade e a proporcionalidade. A necessidade do filho, né? A possibilidade do pai ou da mãe, porque existem situações que a mãe também presta alimentos. E a proporcionalidade, que é a situação financeira de ambas as partes, de ambos os genitores. É pesado. Geralmente, quem ganha mais, arca mais. Quem ganha menos, arca menos. Então, não existe essa de, é 30% do salário mínimo. Se o pai ele ganha 5 mil por mês, ele tem condição de pagar uma pensão de R$1.000, R$1.500 para um filho, ele não vai pagar 30% em cima do salário mínimo. Porém, para se conseguir um valor justo, vamos dizer assim, com base no que o genitor ganha, é preciso demonstrar essa possibilidade, né? E também a necessidade, porque não é, dentro da pensão alimentícia, não é uma forma de enriquecimento. Que existe casos e casos, né? Que às vezes, então meu pai ganha X, eu vou ter que receber uma pensão altíssima, sendo que às vezes a necessidade, né? O cotidiano, as despesas dele não é tão alta ao ponto de ter que ter uma pensão tão alta. Então, existe esses pesos e essas medidas dentro da fixação dos alimentos. Quando se leva para a justiça, existe a conciliação, né? Isso. Acho que tem muito a ver com o caráter do genitor, né? Ele entender a necessidade da criança, que a realidade brasileira, infelizmente, é a gente ter aquele genitor que paga, vou falar em valores, 100, 150, R$200 e quer que a criança seja educada com aquele valor. Quando a criança adoece, quando a mãe pede um remédio, por exemplo, ele fala, inclua no valor que eu já lhe dou. E não é dessa forma, né? Existe muito de caráter. Isso, Josi, e assim, muitas vezes, pela minha atuação e pelo que eu percebo, é que às vezes, devido ao fim do relacionamento, a criança acaba sendo afetada porque o genitor, ele para atingir a mãe, ele acaba prejudicando o filho. É triste. Então, às vezes acontece muito isso. Já tive situações que me deparei com pessoas assim, que para atingir a mãe faz isso, não tenho, tendo, né? E também, como já vi situações de pais, quando realmente tem boa fé, como você disse, caráter, pensa no filho, um bom caráter, né? Que às vezes não tem uma condição financeira tão boa, mas ainda assim diz, olha, eu vou dar X por mês, mas quando adoecer, quando precisar de alguma coisa, pode contar comigo. E muitas vezes a gente até consegue, em algumas demandas, eu prezo por isso também, de tentar uma conciliação. Às vezes, quando me procura, eu tento, você me permite entrar em contato com a outra parte para a gente tentar um acordo. Por quê? Não quer dizer que vai ser um acordo de boca. Nesse momento, quando tenta a conciliação, é possível que eu seja um exemplo, eu ou qualquer outro advogado que esteja na demanda, seja advogado de ambas as partes, formulem ali um acordo e esse acordo seja levado a juízo e ali seja homologado. E ali, se por acaso a parte vier a descumprir, ela pode executar normalmente. Mas ali diminuiu muito o trabalho, o quebra-cabeça, vamos dizer assim, porque fez ali um acordo. Então, nesse acordo tem a possibilidade, você pode pagar quanto? X. Então, medicamentos, material escolar no início de ano, vamos dividir meio a meio, por exemplo, para facilitar e ajudar e realmente pensar na criança. Geralmente, você citou uma palavra, algo que geralmente acontece. Quando o casal separa, não consegue conciliar isso daí, essa separação, e acaba realmente revertendo tudo aquilo ali para a criança, de negativo. Isso. Aí vem a frase que não existe ex-marido e não existe ex-pai, né? Isso. Que essa paternidade, ela tem que funcionar. A criança tem o direito, porque na maioria dos casos, geralmente o genitor fica acusando a mãe naquele sentido e não entende que quem é prejudicado no final é sempre a criança. Isso. Em relação a essa pensão, caso não ocorra, caso a mãe esteja vivendo essa vida e esse valor não dá, a criança está passando necessidade, qual é o direito dessa mulher? O que ela tem que fazer? Se o valor, por exemplo, já foi acordado, deu valor tanto, mas a necessidade da criança não está suprindo.
Pronto. Tem como ela recorrer novamente? Tem sim, porque pensão alimentícia é um tipo de ação que sempre você vai poder revisar, que é aí onde entra a ação de revisão de alimentos. Não está suprindo as necessidades do meu filho, eu sei que o genitor pode pagar mais, eu tenho provas. É importante essa questão de ter provas, porque muitas vezes nós sabemos do direito, ela sabe que ele tem uma renda, por exemplo, mas ela não consegue ter provas para demonstrar para o juiz. Então, o que seriam essas provas? Essas provas, por exemplo, você tem que conseguir demonstrar que ele tem uma capacidade financeira maior. Por exemplo, naquela época, ele trabalhava em um emprego que ganhava X. Hoje, ele já é um concursado. Um exemplo, para ficar claro o exemplo. Uhum. A gente deve conseguir, no portal da transparência, por exemplo, um contra-cheque. A comprovação que ele realmente ganha aquele valor X. Isso. E hoje, as redes sociais é uma forma de adquirir provas. A gente até usa, eu tenho prints, né? E é uma forma, porque a exteriorização de riqueza, de que possui condições financeiras, viagens, passeios, às vezes pessoas bebendo um uísque caro, coisas desse tipo, sempre em festas, gastando, então ostentando uma vida financeira boa e pagando uma pensão baixa. Então você pode pegar essas provas e levar para o juízo e mostrar, né? Olha, aqui está demonstrando que tem uma possibilidade maior. E aqui a necessidade do meu filho aumentou, eu tenho essas outras despesas. Então é nisso que a gente pode conseguir aumentar esse valor de pensão. E quando o Isso é um dos exemplos, né? Sim. E quando o filho é uma pessoa com deficiência? Quando a criança tem deficiência, a forma de ter outros benefícios para a criança, além da pensão alimentícia, é a questão de benefícios sociais, né? Que aí tem, dependendo da renda da família, no caso, porque é necessário, nesse caso, que a mãe, os filhos estejam no cadastro único, que a renda preencha aqueles requisitos para ter direito a um BPC, por exemplo, LOAS, que também a gente tem uma demanda muito grande no escritório nessa parte de benefícios. E tem essa alternativa para a questão de buscar junto ao governo, né? E para o pai, isso pode ser também um agravante para a justiça, para demonstrar que a criança tem realmente necessidades bem superiores àquele valor que está sendo pago. E tentar realmente demonstrar a necessidade do pai, aliás, a possibilidade do pai, para que consiga um valor mais justo. Quando é mais de 1, 2, 3 crianças, fica um valor geral para todos ou cada um tem sua pensão? Como é que funciona? Não, quando são dois filhos, por exemplo, do mesmo casal, né, é determinado geralmente um valor X para os dois. E existe situações, e nesse caso, como você me disse, inclusive tem um caso, lembrei agora que tem um caso no escritório assim, que eram 2 filhos, mas um possuía uma deficiência, em razão disso, o valor destinado a ele era maior. Por quê? Porque são idades diferentes. Então, consequentemente, a exoneração dessa pensão de um vai vir primeiro do que o outro. Então, nesse caso, foi fixado, assim, um percentual maior para ele. E quando a mãe tem mais condição financeira que o pai, como é que funciona? Aí, nesse caso, o pai ele não vai deixar de contribuir. É uma obrigação, né? O poder familiar que ele deve exercer. Então, como eu falei, vem a questão da proporcionalidade. Se a mãe ela tem uma condição financeira melhor, aí é o caso onde ela arca com mais das despesas do filho. Entendi. Às vezes, o direito da criança, a gente consegue ver vários direitos. Como você é do direito da família, a gente pode observar os direitos dessa mãe solo em outros âmbitos e a da pensão alimentícia em relação à guarda compartilhada e em relação a outros quesitos e outros direitos. Mas sobre isso, converso com você no próximo bloco. Apoio RISA EduTech, Educação Financeira e Tecnologia do Ensino. Aprenda a maneira correta de investir. Patroas Plus Chique, a loja onde as mulheres plus size podem se vestir como quiserem. Daniele Chanazzi, Estética Avançada, onde você encontra o equilíbrio entre o autocuidado e a autoestima. Crearte, do berçário ao ensino médio, a escola para a vida toda. Redecom, tudo que é bom tem na Redecom. E Maré Móveis.
unidades, 18 lojas, sendo incomparável Sendo Maré. Voltamos e o papo tá muito proveitoso. Adriana, a gente sabe que no último século, eu vejo assim, né? Eu não sei se você enxerga assim como advogada, mas eu vejo que as mulheres estão mais atentas. Por mais que esses problemas de direitos de mulher, de pensão, de guarda, tudo que envolve esses temas, há muito tempo, muitas mulheres vêm sofrendo com isso. E homens também. Né? Mas eu vejo que hoje as pessoas buscam mais os seus direitos. Inclusive, recentemente teve o Enem, vou até reforçar aqui, o tema da redação, que foi muito falado nas redes sociais, que é sobre o desafio para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil, que acarreta muito no que a gente vem debatendo em relação à figura da mulher e o posicionamento da mulher na sociedade. E muita gente falou sobre isso, uns concordaram, outros não, mas você acha que essas questões de pensão, de guarda, refletem muito em cima da desigualdade do direito da mulher e do homem? Com certeza, Josi, e uma das causas, que voltando lá, porque tudo é parte do relacionamento, né? Então, Sim. Eu gosto sempre de estar voltando a esse contexto, porque muitas vezes as mulheres, elas ficam presas em um relacionamento com a ameaça do pai da criança da seguinte forma: se você sair de casa, eu vou ficar com a guarda da criança. Se você sair, eu vou tomar a guarda, vai ser minha, você não vai ver meu filho. Então, o filho se torna objeto de chantagem. Isso. E aí, diante disso, a mãe, né, para ficar perto do filho, com medo de que realmente isso ocorra, né, de que o pai pegue essa criança, ela acaba se prendendo ali em um relacionamento abusivo, muitas vezes, e sofrendo agressões de todos os tipos, psicológico, financeira, emocional, porque às vezes as pessoas acham que violência, agressões é só a física, e não é, né? Então, a partir do momento que a mulher, ela tem o conhecimento dos direitos que ela possui em relação à questão da guarda, ela se torna mais confiante para tomar uma decisão, né? Vamos dizer assim. E na questão da guarda compartilhada, é o tipo de guarda que é preferencial, vamos dizer assim, que seja adotado entre os genitores, na questão de que o poder familiar, o poder do pai e da mãe sobre a vida da criança, ele vai ter que continuar sendo exercido por ambos, né? Então, por isso que a guarda compartilhada é a prioridade, né? Vamos dizer assim. Porém, na questão de... Quando existe essa questão, vou até pegar aqui, antes de responder totalmente a sua pergunta, que eu estou lembrando, tem a questão de quando existem esses abusos, essas violências. Recentemente, agora, 30 de outubro, se não me falha a memória, surgiu uma nova lei que alterou o Código Civil e Processo Civil para a questão de que quando existe, não precisa nem existir a violência em si, quando existe o risco de violência doméstica ou familiar, não é mais dado o direito de guarda compartilhada. A aí guarda se torna unilateral para a mãe, né, que quem está sofrendo ali. Então, isso é uma vitória muito grande, porque, como eu disse, muitas mulheres mesmo se prendem a relacionamentos abusivos, muitas vezes perdem a sua vida por conta de ter medo de perder a guarda do filho, né? E aí, diante disso, é algo que vai trazer, de certa forma, uma liberdade para as mulheres, né, no sentido de poder ter uma confiança de que não vai perder o seu filho. E aí, puxando para a questão do Enem, eu achei de grande relevância esse tema e, inclusive, era um dos assuntos que eu vi na minha especialização em Direito de Família, que a gente chama de capital invisível. Capital invisível. É o capital invisível que a mãe investe. Muitas vezes, ela não trabalha, a gente acaba voltando para o relacionamento abusivo. Muitos pais, você só é mãe. Você não trabalha fora, tipo assim, a mãe fica naquela, né? Eu não faço nada. Aí acaba chegando ao fim esse relacionamento, se torna mãe solo e ela tem que investir todo esse capital invisível. Ela tem que cuidar do filho, ela tem que levar na escola, ela tem que cozinhar, ela tem que lavar, passar, tem que trabalhar fora para manter o filho, né? E aí, esse valor não é visto. Esse valor do capital invisível, se tivesse uma babá,
Quanto que seria? Quanto é que vale esse trabalho de cuidado da mulher? Quanto que vale? Isso pode ter sido vários argumentos para quem tirou nota boa nessa redação, né? Exatamente. Sobre essa questão e esse contexto que já vem de muito tempo. A dona de casa, quem é ela? Ela é só dona de casa. Exatamente. Essa frase é muito clichê na nossa sociedade, infelizmente. Certeza. E é uma frase machista. Com certeza. Então, esse capital invisível, ele deve ser levado em consideração dentro de uma pensão alimentícia. E aí é onde entra a questão, a importância de quando se fala de ser especialista nessa área, porque existem coisas que as pessoas às vezes não sabem. E muitas vezes, como você falou, por a gente viver em uma sociedade muito machista, às vezes o homem acaba passando a mão na cabeça do homem, e às vezes a mulher também já tem essa mentalidade machista. Tem muitas mulheres machistas, E acaba que não leva isso em consideração. Então tem que levar. Isso deve ser um tópico, vamos dizer assim, nas nossas petições. Isso serve para as jovens advogadas, né? Como você é mentora também, mentora né? das jovens advogadas, sempre costumo dizer isso. A gente tem que, realmente, o direito de família é algo artesanal. Cada caso é um caso. Não dá para a gente só copiar e colar nessas demandas. Realmente tem que ter uma análise detalhada de cada caso. E eu vejo essa questão da mulher machista, já que a gente citou esse tópico, é muito cultural. Né? A mulher que aprendeu que é a mulher que tem que cuidar, esse trabalho de cuidado que foi no tema da redação, né? Certeza. E a gente acaba abstendo o homem dessa responsabilidade dentro do lar também. Quer dizer que só cabe à mulher esse trabalho de cuidar dentro do lar. Tem que cuidar do filho, tem que cuidar do marido, tem que cuidar da casa. E essa mulher acaba se colocando numa posição de 5, 6 profissionais em uma. Isso. E às vezes, mesmo tendo toda essa carga de trabalho, de cuidado, ela é invalidada. Isso. Por isso que foi tão importante esse tema. Muita gente reclamando e tal, mas eu achei muito incrível esse tema, desses desafios. Eu acredito, Josi, que às vezes as pessoas que reclamam, e que é porque não tem esse olhar. E não vive também a realidade, não está no cenário disso aí. Isso. Verdade. Então, não vê, não entende o quanto isso é importante. Mas quando eu vi o tema, eu disse, meu Deus, isso realmente precisava ser abordado. Tem que educar, mais uma vez, nesse sentido, de que a mulher, ela tem esse investimento, esse capital invisível dela investido na maternidade, na vida, né? E como é que funciona? Você tocou, a gente conversando, a gente tocou no assunto de mentoria. Como é que funciona essa parte sua de palestrante e mentoria? Como eu disse, na questão da mentoria para jovens advogadas, surgiu da seguinte forma. Porque muitas colegas, às vezes até mesmo que fizeram faculdade comigo, e as que me seguem no Instagram, porque acaba vindo novos advogados seguindo a gente. Por meio dos vídeos que você geralmente produz, né? Exatamente. E perguntando como foi, Adriana, começar a advocacia em uma cidade que você não é de lá, né? Então, eu não sou de Santa Cruz, eu não tenho família influente em Santa Cruz, então a minha caminhada eu venho fazendo nisso, sendo vista através das redes sociais, levando informação e o boca a boca. E assim, isso as pessoas ficam às vezes com medo de começar, né? Como é que eu sou formado e eu tô aqui, como é que eu começo na advocacia? E aí eu conto a minha história, como eu fiz, tem ali a orientação do que fazer, porque também tem uma forma de se preparar para isso, né? Eu me preparei para isso e como eu disse, eu trabalhei no comércio muito tempo, né? Então, eu não sou de cima, eu venho de baixo, né? Então, eu sempre trabalhei, tinha começado, sempre gostei de empreender. Na minha faculdade, para até algo assim, que eu acho que eu nunca disse isso nas redes sociais, mas vou dizer, conte-me tudo, né, Josi? Não esconda nada. Pronto. Então, para pagar a minha faculdade, eu vendia trufas. Nossa. Então, eu empreendia já desde a faculdade. Desde a faculdade. Então, eu tinha o meu trabalho durante o dia, à noite eu ia para a faculdade e quando eu chegava da faculdade eu ia fazer trufas. No meu horário de almoço do trabalho eu ia entregar nos mercados, eu entregava uma quantidade para revenda. Então foi assim que eu consegui pagar a minha faculdade. E, então, se eu já venho nisso, eu sei que nada é fácil. Então, às vezes as pessoas elas se lamentam demais. Então, assim, a mentoria é nesse sentido de impulsionar, de encorajar, de orientar e até mesmo questão de como fazer, né? Os processos, tem algumas dúvidas, tem algumas que já começaram a advogar, mas não sabem o procedimento. Por exemplo, uma ação de alimentos, Adriana, eu posso isso, eu posso aquilo.
vamos para a mentoria, que aí a gente contribui, né, abençoa com o conhecimento, mas também recebe por isso, né? Adriana, eu noto uma sensibilidade muito grande nas suas falas. Eu queria saber se existiu algum caso específico na advocacia do direito da mulher que fez você voltar e se olhar para o direito da família. Sim. Ainda antes do meu escritório, quando eu ainda era advogada contratada, teve uma situação um relato de uma mulher que aquilo foi, acho que, o pontapé para realmente eu dizer, não, eu preciso levar informação. Ela citando um caso de um abuso dentro do relacionamento, que às vezes a gente acha que não existe. Eu posso dizer que aquilo era um estupro. Dentro do próprio relacionamento, e eu disse, meu Deus, eu não acredito que tem mulheres vivendo essa situação, porque às vezes a gente não vive aquilo, quando a gente escuta, não faz parte da sua realidade, não faz parte da minha realidade, a gente vive uma bolha realmente. Aí a gente, meu Deus, passando por isso, não, eu não posso ficar calada sabendo disso, eu tenho que realmente levar a informação, eu tenho que ensinar, como eu disse, é uma missão, então tem que levar conhecimento. E assim, eu fico muito feliz quando alguém chega realmente e diz, não, valeu a pena, isso que você passou, isso que você ensinou, é o que eu estou vivendo, eu vou procurar ajuda, você pode me ajudar de alguma forma. Então, assim, é gratificante saber que a nossa vida, que a minha vida é um agente de transformação na vida de outra pessoa. E Deus escolheu, eu costumo dizer assim, que Deus escolheu me colocar dentro do direito, dentro da advocacia, para ajudar as pessoas. Porque eu acredito que se eu não tivesse vindo para Santa Cruz, não estivesse aqui advogando lá em Araripina, no Pernambuco, talvez eu ainda estivesse trabalhando no comércio, porque eu gostava muito do comércio, estava empreendendo no comércio, mas Deus tinha outro propósito, né? Então, Ele me trouxe para cá e eu estou aqui cumprindo essa missão. Que lindo, vou encerrar esse bloco assim, minha filha. Volto já com várias outras dúvidas que a gente tem sobre o direito da mulher, pensão, guarda. Daqui a pouquinho, volto já. Apoio Risa Edutec, educação financeira e tecnologia do ensino. Aprenda a maneira correta de investir. Patroas Plus Chique, a loja onde as mulheres plus size podem se vestir como quiserem. Daniele Chanazzi, estética avançada, onde você encontra o equilíbrio entre o autocuidado e a autoestima. Crearte, do berçário ao ensino médio, a escola para a vida toda. Redecom, tudo que é bom tem na Redecom. E Maré Móveis, 18 lojas, sendo incomparável, sendo Maré. Voltamos com a doutora Adriana Nogueira. Adriano, existe um contexto que repercute muito em relação a relacionamentos, que é quando os pais se separam e se casam novamente. Qual seria esse papel de influência da madrasta ou do padrasto em relação às visitas, em relação à pensão? Tem a ver? Pode contribuir? Não pode? Como é que funciona esse relacionamento? É o seguinte, madrasta, padrasto são parentes por afinidade, costuma-se dizer. Então, a partir do momento que a mãe ou o pai passou a ter um relacionamento, ele vai conviver, né, diretamente com aquela pessoa, então faz parte da família agora. Agora, como é que funciona a questão de o padrasto e a madrasta não podem interferir na convivência do pai com o filho ou da mãe com o filho diretamente, no sentido de proibir, no sentido de intervir nesse sentido, caso não haja nenhum risco para a criança, né? Porém, se há risco, se há algum problema, ele tem também o dever ali, o cuidado, né, que pode proteger. Não sei se foi essa a sua dúvida. Sim, sim. Mas o que eles não podem é impedir. E também tem a questão de que acontece muito de o pai, que não está convivendo com a criança dentro de casa, querer, colocar contra a madrasta, a mãe colocar contra a madrasta, o pai contra o padrasto. Então, assim, isso não pode, entendeu? Existem muitos casos também de reais. A gente convive entre sociedade, a gente sempre conhece algumas histórias. Qual seria a responsabilidade? Existe uma responsabilidade desse companheiro, do pai ou da mãe, em relação ao filho, ou não? O companheiro pode se abster, dizer assim, eu não quero convivência com essa criança. Ele é filho ou filha do meu cônjuge, mas eu não quero ter contato. Existe isso? Existe prejudicar esse relacionamento? Ou
pode se abster? Eu não sei se você compreendeu o que eu estou tentando dizer. Se a madrasta, ela pode, ou o padrasto, ele pode dizer que não vai conviver com a criança. Não vai conviver. Ele é obrigado a ter essa responsabilidade de convivência com a criança ou não? Não é uma obrigação. Mas eu vejo que, tipo, dentro de um contexto onde vivem na mesma casa, por exemplo, é impossível não ter essa convivência. Que geralmente rola um ciúme, né? Tem relacionamentos que não finalizam de uma forma correta, e geralmente existe um ciúme, e às vezes existe o caso que repercutiu nacionalmente, né, de padrasto que tinha ciúme, madrasta também, casos de criminosos que aconteceu com madrasta, padrasto. Então eu queria saber disso, qual é a responsabilidade desse novo parceiro? Na verdade, não sei se você já ouviu falar, mas tem a questão agora da paternidade afetiva, né? Isso, inclusive, tem muitos filhos que, devido ter um bom relacionamento com o padrasto, a madrasta, acaba que o nome dessa pessoa vem para a sua certidão de nascimento como pai, como mãe. Então, a responsabilidade acaba se tornando a responsabilidade realmente de pai e mãe, entendeu? Então, como essa pessoa vai querer tratar esse filho, aí vai partir de cada um. Acredito que quando esse relacionamento não é bom, é ruim até mesmo com o próprio parceiro. Então, acredito que na maioria das vezes, quando o relacionamento continua, é porque há um bom relacionamento também com os filhos. Imagino que seja dessa forma. Então, a responsabilidade também é de proteger, é de cuidar, é de amar, porque ele vai ser o pai e a mãe, né, que as crianças vão estar vendo dentro de casa. Porém, são casos e casos, porque tem aquele pai que, quando separa, ele é um pai presente, né? Ele é um pai presente, ele está ali para levar o filho na escola. Quando há um consenso entre os genitores, isso pode ser acordado, que é onde entra a questão da convivência livre, que geralmente essa convivência livre, ela só existe quando existe um bom diálogo entre as partes. Estou indo aí pegar a criança, vou levar ela, você vai dormir na minha casa hoje. Não era dia dele dormir, mas tudo bem, pode ir, você confia. Quando existe esse relacionamento tão de perto, vamos dizer assim, do pai com o filho, o padrasto e a madrasta exerce ali um certo cuidado, mas não é tão influente. Mas, às vezes, quando esse pai ou essa mãe, ele é um pouco mais ausente, acaba que realmente para o filho, o pai é aquele que está ali, dando amor, dando afeto. Eu digo isso porque tenho conhecimento de casos assim, em que a pessoa iniciou um relacionamento com outra pessoa, ainda era uma criança, então o afeto passou a ser daquele que estava ali mais presente. E, inclusive, chama às vezes até de pai, né? Ou quando é mãe, chama de mãe. Então, o outro já não tem tanto convívio. Então, a responsabilidade existe, né? Vai depender do contexto em si, porque, como eu sempre digo, família, nenhum é igual, né? Então, vai depender do contexto, da forma, como terminou o relacionamento, como vivem, para poder, né, se desenrolar esse contexto, esse convívio entre as partes. Vamos visualizar aqui outro caso, no sentido que foi até midiático também, que recentemente a Suzane Rockstone, não sei o nome dela não, a que matou os pais. Sim. Se relacionou com um rapaz e engravidou. E esse rapaz já tem uma filha. E a mãe da criança foi em rede nacional. Isso eu estou falando que repercutiu mesmo nacionalmente. Ela foi em rede social dizendo que não queria que a filha dela convivesse com a Suzane. Qual o direito dessa mãe? Ela pode impedir que essa criança não conviva com esse novo cônjuge do pai? A criança não vive, no caso, a criança vive com a mãe. Então, mas eles têm a guarda compartilhada. Então, de toda forma, essa criança vai conviver com a Suzane. Isso. Porém, assim, existe aí a questão de ter uma visita assistida. Quando isso é colocado diante do judiciário, quando é demonstrado o perigo, porque aí nós estamos diante de um caso de uma pessoa que cometeu um crime, né? Então, tem que ser demonstrado, e isso não é simplesmente eu dizer, eu não quero que tenha contato e não vai ter, porque o pai vai lutar para que tenha. Então, vai existir aí a necessidade de vir uma terceira pessoa
que no caso vai ser o juiz, e analisar os fatos e dizer, não, realmente há um risco para a criança, há um risco para a integridade da criança, então nesse caso, ou vai ser uma visita assistida, ou então não vai permitir, vai ser o pai que vai visitar na casa, pega a criança, vai passear atrás, mas não vai dormir na casa deles, por exemplo. Então, existe mais essa questão para poder visar a proteção da criança. Em relação à guarda compartilhada e às visitas, na hora do processo tem que ficar bem descrito como é que funcionam as visitas, porque caso não ocorra, existe uma penalidade? Sim, existe. Como eu falei, na questão da convivência, das visitas, existe a forma de fixar. Vai ser finais de semanas alternados, dia das mães com as mães, dia dos pais com os pais, ou livre. E a visita livre, eu acho que sempre deixa uma brecha para poder, ou o pai não ir visitar o filho. Tem que ter muita maturidade esse casal. Isso, tem que ter. Porque eu no meu ponto de vista, nunca dá certo. Porque inicialmente vai dar certo, vai ficar tudo bem, mas depois combinou que vai vir todo sábado, mas aí não vem, a criança esperou, se frustrou, o pai não apareceu. Ou então... Essa mãe pode denunciar caso ocorra assim? Pode, inclusive pedir a aplicação de multa por descumprimento. E é muito alta, né? Então, é preciso que seja realmente regularizado da melhor forma, porque é de 15 em 15 dias, tem a obrigação. E até mesmo para pedir a aplicação de multa, em caso de descumprimento, quando é realmente determinado, é melhor. Porque se é livre, aí vai dizer, não estava fixado nenhum dia. Nesse dia eu não pude, invento uma desculpa qualquer e ficou por isso mesmo. Então, eu sempre aconselho que seja realmente fixado os dias certinhos, é melhor. Quando a pensão ela não é cumprida, onde é que essa mulher tem que recorrer? Ou então, vice-versa, quando geralmente acontece do pai ficar com a guarda, né? Como é que essa mulher tem que... Qual é o direito desse pai, qual é o direito dessa mulher, o que ela tem que fazer? A questão da guarda, quando um fica... A guarda unilateral, se você quer... Sim. Pronto, quando a guarda ela é unilateral, um dos genitores tem a obrigação de prestar os alimentos. Inclusive, quando é compartilhada também. Não quer dizer que porque a guarda é compartilhada, não vai prestar alimentos. Porque a criança ela vai ter uma residência fixa. Não é isso? Uhum. Então, se a residência da criança é comigo, o genitor vai pagar, vai prestar os alimentos. Caso fique com o genitor, a mãe tem que ter a mesma responsabilidade. Caso fique com o genitor, a mãe também. Porque a gente quase não fala da pensão alimentícia paga pela mãe, porque não é a realidade de Santa Cruz e de muitos. Quase não existe esses casos, né? Verdade. Que o pai toma para si o cuidado com o filho. Cuidado. Quase não Inclusive, às vezes... Existe mais pouco. Às vezes tem algumas... faz o seguinte, não quer pagar a pensão não, então pede para ele ficar com as crianças. Pede para ele ficar com as crianças, você paga a pensão alimentícia para ele. Sabe quantos pais vão querer? Nenhum, porque não querem a responsabilidade, não querem investir o capital invisível que nós falamos. Então, é mais fácil prestar os alimentos e sumir, na maioria das vezes. Então, nessa questão da guarda, como você perguntou, como é que funciona, o que deve recorrer, quando o pai deixa de pagar, tem que ter uma execução, tem que buscar cobrar na justiça, pedir para que isso se cumpra, né? Para que pague realmente a pensão alimentícia. Na questão da convivência, eu sempre bato na tecla de que é importante a convivência, porque é importante sempre, se todos os pais e mães pensassem nos filhos, e essa briga, ela diminuiria bastante. Porque você imagina o emocional de uma criança, de um adolescente, como é que fica? Tem situações em que o pai fica na cabeça do filho. Filho, olha, sua mãe é isso. Aí a mãe vem e fala pro filho, olha, seu pai é isso. O seu pai... E assim, inclusive... E a alienação parental é crime. Isso. E uma das coisas que deve ser feito, que assunto de adulto trate com adulto. A criança, ela não merece, eu digo assim, ela não merece levar essa carga. Porque já é difícil para a criança e para o adolescente ele conviver com os pais separados. E, além disso, tem que carregar o fardo de ver os pais que, para eles, o amor da vida deles, estando ali numa briga. Então, poxa, eu sou um peso
né? Eles estão brigando por quê? Por causa de mim, então eu sou um peso na vida deles. Então, se todo mundo se conscientizasse que o que eles precisam é assumir a responsabilidade de pai e de mãe e de dar o melhor para os seus filhos, eu acredito que as demandas seriam até mais leves, seriam menos, porque com certeza haveria mais conciliação, existiria mais acordos e mais execução desse acordo da forma como realmente foi feito e não tanta quebra de acordo. Em relação à execução da pensão, caso esteja em atraso, em quanto tempo a mulher deve procurar o advogado ou a defensoria para executar essa pensão? As pessoas, muitos não sabem, mas com um dia de atraso você já pode executar essa pensão. Então, essa pensão alimentícia, ela existe em duas formas, né, da forma que é executado. Inicialmente, sempre a gente executa pelo rito de prisão, porque é a medida coercitiva, vamos dizer assim, de obrigar realmente que pague. A única forma de aí, prisão civil... Aí, quando paga, é liberado. Isso. Mas fica lá, no réu primário, né? Pois é. Aí, no caso, tem essa forma de executar. E tem a questão quando é por pedido de penhora, porque para executar pelo rito de prisão tem que ser os 3 primeiros meses. Então, se você se passou ali, já está devendo 6 meses, você vai executar os 3 primeiros meses, vai ter que pagar aqueles 3 primeiros meses para não ser preso, né, ou para sair, vamos dizer assim, e o restante do valor é rito de penhora, vai buscar bens ou parcela, é dessa forma. Eu não sabia, não. E, por exemplo, caso o pai aí não pague essa pensão a vida inteira, tem como fazer um retroativo, algo assim do tipo? Bem, uma ótima pergunta você fez agora, porque chegam muitas pessoas, às vezes, separei, tem 5 anos, 2 anos, nunca judicializou um pedido de pensão alimentícia. E aí quer judicializar agora e quer pedir esse retroativo. Não pode. Você só pode pedir o retroativo da pensão alimentícia a partir do momento que houve uma decisão judicial. Então, ingressei com ação de alimentos hoje, o juiz fixou, daqui a 2 anos, ele nunca pagou nem um mês, ou pagou 2 meses, pagava 1, deixava 2, e assim sucessivamente. Então, daqui a 2 anos, você pode ingressar pedindo o valor retroativo desde o início, né, da fixação ali, desses períodos que ele deixou de pagar, com juros, correção. E esse retroativo tem que pagar no valor total ou pode fazer nesse sentido do penhora também que você falou? O valor total, o juiz ele intima a pessoa para que pague ou justifique a impossibilidade de não fazer. E aí, se ele não pagar, aí vai a busca de bens para penhorar. Inclusive, tem algo que pode ser feito, é a suspensão de CNH para devedores de alimentos. Tem algumas alternativas que pressionam realmente para que a pessoa pague, né? E aí, existe também a possibilidade de parcelamentos. Não tenho esse valor para pagar todo, não estou disposto a sofrer uma penhora, porque às vezes tem um carro, uma moto, uma casa, não quero sofrer penhora, vou parcelar, vamos parcelar. E a pessoa aceitando, sendo viável. Então, existem essas possibilidades. Existe também, em relação à pensão, o pessoal fala, se o pai não pagou, a avó paga. Existe isso mesmo? Existe a questão dos alimentos avoengos, que nós chamamos, porém não é simplesmente assim. Se eu ingressei com ação contra João, quem tem que pagar é João. Porém, se João não tem trabalho, João não tem condição de pagar, aí eu tenho que ingressar com ação contra os avós. Mas não é que a dívida de João os avós tenham que pagar. Eles só pagam se realmente, após ter ingressado com ação contra esses avós, o juiz fixou um valor, aí sim eles realmente vão ter que pagar. Quais são mais os casos que acontecem aqui em Santa Cruz em relação à pensão? Os alimentos avoengos... Que geralmente acontece. São mais difíceis. Existem, mas são menos. A questão de pensão alimentícia aqui mais em Santa Cruz, realmente, é mais essas de mães solos que lutam pela alimentos dos filhos, os pais que se recusam a pagar, que escondem o quanto ganha, mas é a pensão alimentícia em si, né? Prestação, o alimento em si, tentando ter pelo menos o mínimo. Tem muitas que vêm, eu quero só 30%. Aí quando a gente consegue mais, eu não acredito, porque a pessoa ainda está com a mentalidade pequena. As pessoas precisam abrir, ampliar.
né, entender realmente seu direito. Adriana, eu tenho certeza que muito do que a gente conversou aqui é a realidade de muitas mulheres que estão nos acompanhando. Eu tenho certeza que muito do que a gente falou aqui, a gente colocou casos e suposições, é o caso de alguma mulher, mas a gente sabe também que existem outros casos e a gente não teria aqui como abordar tudo isso. Certeza. Mas eu queria que você fizesse uma parte educacional agora. Quais seriam esses passos que essa mulher teria que fazer? A mulher que não sabe o que fazer, é mãe solo, teve aí o seu lar abandonado pelo seu cônjuge, ele não paga pensão, está naquela situação. Quais seriam os primeiros passos dessa mulher? O que é que ela tem que procurar? O que é que ela tem que fazer? Onde é que ela tem que buscar ajuda? Isso. O primeiro passo é realmente a consulta, né? Agendar uma consulta. Se não tem condição financeira para pagar uma consulta com um advogado particular, tem a Defensoria Pública, que também é aberto para atendimento, né? E como eu sempre digo, esses casos, abusos, situações de divórcio, de partilha de bens, isso não vai acontecer. Ele não escolhe um público, apenas o público mais vulnerável. Muitas vezes isso está também, na maior parte, às vezes, de uma elite, de pessoas com condição financeira boa e que às vezes está ali vivendo de aparência, vivendo para manter um status e sofrendo, né? Com medo de perder a vida que tem, como é que vai manter os filhos, porque às vezes meu marido ganha bem e eu não tenho, e volta para aquele início do relacionamento. Então, assim, mesmo ainda estando casada, não estou aqui dizendo que tenham que se separar, não é isso, mas consulta jurídica não é só quando o divórcio chega, não é só quando já tem que pedir a pensão alimentícia. Isso é informação e que precisa buscar ainda quando você está dentro da situação, né, para poder tentar solucionar da melhor forma. Então, a palavra-chave para tudo isso é buscar conhecimento. Buscar conhecimento. Porque quando você... já tem uma frase, não lembro agora de quem é, mas diz, quem se antecipa governa. E, às vezes, você se antecipando até mesmo para saber... Eu já teve situações no meu escritório que a pessoa foi tentando para se divorciar e casou de novo. Permaneceu o casamento. Porque, às vezes, a gente identifica que o que estava acontecendo ali era um abuso financeiro. Era querendo controlar as finanças da mulher, ou então... E chegou uma conversa, resolveu, vai ser assim, e seguiu. Tem casos que dá certo. Outros realmente vai ter que chegar ao divórcio, partilha de bens, pedir pensão para os filhos, mas o mais importante é ter conhecimento. Né? O conhecimento, ele nos liberta e nos faz entender realmente quem somos, o valor que nós temos, porque muitas mulheres vivem presas em relacionamentos abusivos, vivendo situações que às vezes os filhos sofrem, situações em que os filhos estão ali também sendo agredidos dentro do lar. Só um parênteses aqui, em Pernambuco, esses dias, teve um caso de uma família que foi assassinada. O marido matou a mulher e os 2 filhos. Então, quando você vê o ciclo vicioso que estavam vivendo, às vezes a pessoa acreditou que iria mudar e não pediu socorro, não buscou ajuda, não buscou conhecer seus direitos. Então, a palavra-chave realmente é conhecimento, é buscar conhecer, é buscar informação, é se posicionar, né, se valorizar, saber o seu valor, né, porque nós não somos qualquer um, nós somos mulheres que trabalhamos, que lutamos e nós temos que ter vez e voz. Que maravilha. Eu vou finalizar com essa sua frase. Somos mulheres que temos direitos, voz e vez. Foi um prazer demais ter você aqui. Eu tenho certeza que o nosso papo esclareceu para muitas mulheres, mães solo, que vivem essa realidade. Aqui em Santa Cruz, como está no YouTube, a gente está para o mundo. Então, no Brasil, no mundo, existem mulheres que passam por essas situações e precisam sim de um cuidado, precisam sim de um conhecimento, sim, porque o advogado também pode salvar. É verdade. Eu que agradeço, Josi. Muito obrigada pela oportunidade. Fico muito feliz de poder compartilhar um pouco do meu conhecimento, da minha história, da minha vivência e o quanto tem sido gratificante atuar, ser advogada. Eu falo que eu gosto de ajudar os mais necessitados, vamos dizer assim, porque realmente é de onde falta o conhecimento. Às vezes não tem. E é dessa forma que eu quero seguir, né? Transformando vidas através da advocacia.
Muito obrigada. E muito obrigada para você também que esteve conosco nesse bate-papo. Entenda, mulher, quem precisa do direito é o seu filho. Então, cuide dele nesse aspecto também, tá? Espero que esse bate-papo tenha contribuído, tenha alertado você a buscar mais os seus direitos, porque você tem. Gravado aqui nos estúdios da Bendegó Propagandas, esse foi o seu Conte-me Tudo, Não Me Esconda Nada. E eu te espero no próximo episódio. Apoio Risa Edutec, educação financeira e tecnologia do ensino. Aprenda a maneira correta de investir. Patroas Plus Chique, a loja onde as mulheres plus size podem se vestir como quiserem. Daniele Chanazzi, estética avançada, onde você encontra o equilíbrio entre o autocuidado e a autoestima. Crearte, do berçário ao ensino médio, a escola para a vida toda. Redecom, tudo que é bom tem na Redecom. E Maré Móveis, 18 lojas, sendo incomparável, sendo Maré.